Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal Desafiando Concursos. Bom, se você é novo, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui em uma preparação para o seu concurso público para São Bernardo. Pessoal, para você que está chegando agora, todas as aulas do canal elas são gratuitas. A única coisa que eu vendo, você não é obrigado a comprar, só mesmo se você quiser estar adquirindo. São esses materiais que eu uso aqui na aula, ou seja, esses slides que eu vou usando, tá? Para quê? Para que vocês venham me ajudar aqui no canal, tá bom? Comprando equipamentos, como vocês podem ver, o canal ele está em fase de crescimento, então me ajuda muito. Porém, você não é obrigado a estar adquirindo, tá bom? As aulas são gratuitas e todo esse material sai por um valor único de R$ 10, tudo. Fechou? É como se fosse um combo. Eu divido em cadernos para ficar mais bonitinho, para ficar mais organizado. Se você quiser adquirir e obter mais informações, basta colocar aqui nos comentários. Eu quero, desejo adquirir, que eu vou lhe dar as informações. Bom, sem mais delongas, vamos começar hoje uma matéria muito importante que foi cobrada no seu edital, que foi Direito Penal. Calma, Direito Penal não é algo assim, ai, Rebeca, não, fica tranquilo, vai ser uma aula muito dinâmica. Hoje nós vamos começar a parte que trata dos crimes contra a administração pública. Aonde eu tenho esse início? Aqui no artigo... Pera, minha caneta travou. Aqui no artigo 312, tá? A caneta deu uma travadinha, acho que é a pipa, gente. Enfim, então vamos lá. Hoje, nessa aula, nós analisaremos os artigos do 312 ao 316. Fechou? Bom, esse pedacinho aqui, nós começamos tratando dos crimes contra a administração pública. Ou seja, a administração pública aqui é o passivo, né? Por quê? Porque é contra ele. Então, alguém que pratica um crime contra a administração pública. O capítulo 1, ele trata dos crimes, olha que interessante, dos crimes praticados por funcionário público, ou seja, o funcionário público ele é um sujeito ativo porque ele comete o crime e a administração é o sujeito passivo. Por quê? Porque é contra, na verdade, é aquele em que aquele crime irá se cair. Bom, partindo desse ponto, o que nós temos? O primeiro crime contra a administração pública tipificado no Código Penal. Qual é? O crime do artigo 312, que fala do peculato. Pessoal, como se analisa crimes, principalmente aqui quando nós estamos tratando de crimes contra a administração pública. Uma dica, gente, por favor, peguem essa dica porque vai ajudar demais. Analisem os verbos. Isso aqui, gente, é praxe, ou seja, isso aqui é regra. Por favor, analisem os verbos. Por quê? Eu filtrei algumas questões da VUNESP e a VUNESP ela vai muito em cima do artigo. Então, por exemplo, o Zezinho se apropriou disso. Qual é o tipo penal? Peculato. Então, foque no verbo. Esses crimes você consegue decifrá-los através do verbo. Por favor. O que estiver em vermelho aqui nos artigos são os verbos. Por favor, prestem atenção nos verbos. Bom, o crime de peculato, pessoal, ele começa da seguinte forma. O verbo apropriar. Apropriar-se. Quem vai se apropriar? O funcionário público. No crime de peculato, o funcionário público ele pode se apropriar, seja de dinheiro, valor, ou qualquer outro bem móvel, seja ele público, seja ele particular. Então, pode ser um computador, pode ser um carro, ok? No crime de peculato, o funcionário, então pensa no Zezinho. Zezinho ele é funcionário público de uma repartição X, um órgão X, enfim, ele é servidor público. Zezinho, ele se apropria
de um valor ou de um bem da administração, por exemplo, porque ele tem a posse em razão do cargo dele. Ou seja, cria de um computador, por exemplo, é porque aquele computador ele tem a posse em razão do cargo que ele exerce dentro da administração pública. Outro ponto também que Zezinho pode cometer, outro crime que ele pode cometer dentro do peculato é o peculato desvio. Por quê? Crime de peculato, o Zezinho também pode desviar esse bem, dinheiro, valor ou bem móvel, ele pode desviar em proveito próprio ou alheio. Então, o crime de peculato é o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, ou seja, para terceiros. Então, se te perguntar na sua prova, peculato, tem tanto o apropriar, então pega para si, apropriou, ou ele pode desviar aquele bem, valor ou serviço. Qual é a reclusão? Você tem reclusão de 2 a 12 anos e multa. Grave também as penas, porque as penas costumam ser cobradas em provas, tá? Bom, o artigo 1º, ele vai dizer o seguinte, tá? Vamos supor. O Zezinho, tá? Ele subtraiu um bem, dinheiro, valor, ou qualquer bem móvel de um particular ou da própria administração. Ele subtraiu. Só que ele subtraiu, porém, ele não tem a posse em razão do cargo. Ou ele concorreu para que aquele bem fosse subtraído, só que ele não tem a posse em razão do cargo. Poxa, Rebeca, você acabou de falar que peculato a pessoa tem que ter a posse. No caso do parágrafo 1º, o Zezinho, ele subtraiu ou concorreu para que fosse subtraído um bem da administração, por exemplo, só que nesse caso ele agiu valendo-se da facilidade que ele proporciona à qualidade de funcionário. Por exemplo, o Zezinho, ele é servidor, ele é funcionário. O Zezinho, ele transita lá dentro da administração. Transita, anda aqui, anda ali, vai em cima, desce, enfim. Essa facilidade, percebeu essa facilidade que ele tem de transitar, de andar na administração, na repartição? Essa facilidade lhe proporcionou essa subtração. Ou seja, parágrafo 1º do artigo 312 diz o seguinte, que aplica-se a mesma pena, ou seja, de 2 a 12 anos, se o funcionário público, embora ele não tenha posse em razão ali do cargo, seja do dinheiro, valor ou bem, se caso o Zezinho subtrai, ou ele concorre para que seja subtraído aquele bem, seja proveito próprio, seja proveito alheio. Eu olho aqui, gente, porque eu não sei se meu microfone está caindo. Deixa eu ver. Eu acho que não. Deixa eu... Peraí. Eu acho que não vai cair. Porém, em vez das dúvidas, eu vou deixar em outro um pouquinho mais longe de mim, que eu fico com medo dele cair. E eu não percebi. Mas, enfim. Então, ele subtrai ou concorre para que seja subtraído, valendo-se da sua qualidade de funcionário, valendo-se da sua facilidade de funcionário, ok? Bom, aqui eu trouxe um mapinha mental que eu fiz para vocês, isso aqui é elaboração própria, tá? Que eu fiz esse mapinha para vocês. Então, por exemplo, você tem aqui o fulano, ele é funcionário. Aqui ele tem a posse desse computador aqui em razão do cargo, ou seja, artigo 312, caput. O caput é o artigo em si. Aquela chave, sim, ó. Você tem o quê? Parágrafo. Letra, você tem a linha. E o número romano você tem inciso.
Então, aqui ele tem a posse em razão do cargo, ou seja, artigo 312, peculato. Ele tem a posse, ele vai se apropria, porque ele tem a posse em razão do cargo que ele exerce. Porém, o parágrafo primeiro, nós vimos que é diferente. O fulaninho aqui, ele não tem a posse, porém, ele subtraiu, concorre para que seja subtraído, se valendo do quê? Da sua facilidade de funcionário. Ok? Entenderam? Foi entendido? Vamos ver, então, o que o Código Penal ainda tem a nos dizer. Próximo crime. O peculato, aqui no parágrafo segundo ele é bem cobrado em prova porque ele tem uma diferença bem peculiar. O único crime culposo dentro aqui do rol de crimes contra a administração é o peculato culposo. E a VUNESP já cobrou isso. Oi? Sim. Você tem a possibilidade de peculato culposo. Mas aí você pode falar o seguinte, Rebeca, você acabou de falar que o funcionário ele pode apropriar ou subtrair. Ou seja, ele age dentro ali da sua vontade. Ou seja, ele quer subtrair, ele quer se apropriar. Só que o parágrafo segundo ele diz o seguinte: se o funcionário ele concorre culposamente para o crime de outro, ou seja, ele não teve a intenção. Quer um exemplo? Vamos supor. Maria está ali na administração. Maria, ela é a última a sair daquele setor ali dela, da sala que ela fica. Quando ela sai, ela tranca a porta, ou enfim, a janela, muito fácil. Só que teve um dia que Maria viu que o ônibus dela tava assim, sabe aquele dia bem agitado? Aí ela olhou no relógio, meu ônibus passa daqui 2 minutos. Só que na hora que Maria foi sair, ela esqueceu de trancar a porta. Ela nem fechou a porta, ela esqueceu, ela tava tão ali, pegou as coisas dela e pum, pro ponto de ônibus. Aí, minutos depois, vem uma pessoa, entra ali e acaba subtraindo algo da sala dela. Percebe? Maria, ela concorreu culposamente. Por quê? Porque ela não teve a intenção de deixar a porta aberta, deixar a janela aberta. Ela não fez assim, ó, fulano, ó, deixei a porta aberta, a janela aberta para você poder entrar e subtrair. Não, ela concorreu culposamente. Nesse caso, você tem a detenção de 3 meses a 1 ano. Porém, o parágrafo terceiro diz o seguinte, que o caso de peculato culposo, se Maria reparar o dano, ok? Se houver reparação do dano, se precede a sentença, você tem extinta a punibilidade. Por quê? Porque ela reparou o dano. Mas agora, se Maria reparou o dano posterior à sentença, o que você vai ter? Você vai ter a redução de metade da pena imposta. Por quê? Porque ela já reparou o dano, porém você já teve sentença, tá? É a única modalidade. O Nesp já cobrou? Já cobrou. Bom, existe também no artigo 313 peculato mediante erro de outrem. Como assim? O 313 diz o seguinte, o mesmo verbo, apropriar-se, seja de dinheiro ou qualquer utilidade, que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, ou seja, fulano recebeu por erro de outra pessoa. Como assim? Uma Dona Lourdes, uma senhora, ela vai a uma repartição que não tem nada a ver com aquilo que ela quer fazer, mas ela não sabe, tá? Ela vai a uma repartição, fala assim, com o Zezinho, que é o funcionário. Olá, tudo bem? Bom dia. Olha, é porque é aniversário da minha neta e ela mora lá no estado de São Paulo, tá?
Não, eu estou em São Paulo, vamos supor, tá? Ela mora lá no estado de Minas Gerais. E o que acontece? É aniversário dela e eu quero muito mandar um presente para ela. Eu fui lá na loja, eu comprei um telefone e eu quero mandar para ela. É aqui que eu faço esse serviço, que eu posso deixar que vocês entregam para ela. Onde ela deveria ir para fazer isso? Nos Correios. Só que ela vai em uma outra repartição que não tem nada a ver com os Correios. Aí vem o Zezinho, agindo de má fé. Ô, senhora, a senhora veio no lugar certo. Vamos fazer o seguinte, a senhora deixa aqui que a gente envia para sua netinha lá em Minas Gerais. Perceba, a dona Lourdes, ela agiu de boa fé, porque ela achou que estava no lugar certo para fazer aquele envio. Só que Zezinho sabia que ela estava no lugar errado, que ela deveria ir para os Correios ao invés de ter ido naquela repartição. Só que aí Zezinho, agindo de má fé, ele se apropriou daquele presente que era para a netinha da dona Lourdes. Ou seja, ele se apropriou de uma utilidade, que era o telefone. Nesse caso, você tem uma pena de 1 a 4 anos e multa. Por isso que chama peculato mediante erro de outrem, porque foi um erro de uma pessoa e acabou ali o funcionário de uma fé se apropriando. Bom, o 313A, ele começa falando de inserção de dados falsos em sistema de informações. Como assim? O artigo 313A, ele fala o seguinte, que se o funcionário insere ou facilita, ou seja, nesse caso aqui, o funcionário ele pode tanto inserir um dado falso, ou ele pode facilitar a inserção desse dado. Só que aqui tem uma peculiaridade, que ele fala o seguinte, inserir ou facilitar o funcionário autorizado. Ou seja, o artigo 313A, ele fala daquele funcionário que ele está dentro daquela repartição, ele é responsável por um sistema, eventualmente, de informação, ele tem uma autorização, porém, então, obviamente, nesse caso, ele se utiliza dessa sua autorização para inserir ou facilitar. O que ele pode inserir ou facilitar? Nesse caso, o que tipifica esse crime? Ele faz isso inserindo dados falsos. Porém, além do funcionário inserir ou facilitar, ele pode ser no sentido de tipificar, tá? Tipificando esse crime, ele pode, nesse caso, também alterar ou excluir. Então, aqui você tem 4 verbos que tipificam 313A. Quando eu falo tipifica, é que considera como crime. Então, vamos supor, o Zezinho lá, ele é funcionário autorizado, ele insere ou facilita a inserção de dados falsos. Mas vamos supor que o Zezinho, ele não inseriu e não facilitou, ele alterou ou ele excluiu. Ah, não entra no 313A porque ela fala de inserção. Não. O 313A fala também que se o Zezinho alterar uma informação, se ele excluir uma informação, é crime. Ok? Então, nesse caso, se Zezinho alterar ou excluir, o que ele vai fazer? Ele pode, no caso, para tipificar o crime, ou ele altera ou exclui indevidamente, ou seja, ninguém pediu para ele alterar ou para ele excluir, tá? Sendo autorizado, ninguém deu essa autorização. Dados corretos no sistema informatizado ou banco de dados de administração. Qual é a finalidade que Zezinho fez tudo isso? Ele pode ter feito para obter vantagem devida, seja para si, ou seja para outro, ou para causar dano. Então, ele pode ter inserido, facilitado, ou alterado, ou excluído, com a finalidade de obter uma vantagem devida, seja para si, seja para outra, ou para causar algum dano, tá? Nesse caso aqui, você tem a reclusão de 2 a 12 anos e ok? 313B. O 313B, ele muda um pouquinho, por quê? Nesse caso, você tem, no caso aqui,
a modificação ou também a alteração, tá? Então, modificar ou alterar. Funcionário, sistema de informações ou programa de informática. Nesse caso aqui, ele não tem autorização ou não foi solicitado, ok? Então, nesse caso aqui, o Zezinho modificou ou alterou o sistema de informação, porém ele não é um servidor, ele não é um funcionário autorizado a fazer aquele tipo de serviço. Ou não foi a ele solicitado fazer aquele tipo de alteração ou modificação, tá? Pena. Detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único, ele vai ter o seguinte, que essa pena de 3 meses a 2 anos, ela pode ser aumentada de 1/3 até a metade, se essa modificação ou alteração que o Zezinho fez, se resultou algum dano para a administração pública ou para o administrado. Ok, pessoal? Esses nomes que eu vou usando é para ir dando exemplo para ficar mais fácil, tá? Bom, o artigo 314, ele começa falando do extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Então, são 3 causas aqui: extraviar, sonegar ou inutilizar. O que o 314 diz? Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão do cargo. Ou seja, o Zezinho, se ele extraviar um livro oficial ou qualquer outro documento, que ele tenha consigo a guarda em razão do cargo. Ou se ele sonegar ou se ele inutilizar total ou parcialmente, você tem a reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui um crime mais grave. Já o 315 ele é mais tranquilo, porque o 315 ele diz o seguinte: aqui eu tenho o caso de um emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Ele diz o seguinte: dar as verbas ou rendas públicas uma aplicação diversa da estabelecida em lei. Você tem detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, por exemplo, você tem aqui a verba, deixa eu apagar aqui, trocar a caneta. Nesse caso aqui, gente, não deixa de ter aplicação, porém a aplicação ela se deu em local diverso. Por exemplo, você tem uma verba. Essa verba era para ser aplicada de forma X. Então, era para, por exemplo, era para adquirir novos computadores, por exemplo, tá? Vamos supor, computadores da administração, enfim, pensa algo assim. Só que aí essa verba, ao invés de adquirir esses computadores, adquiriu ar-condicionado. Ar-condicionado. Perceba, a verba era para ser aplicada aqui. Só que ela foi aplicada? Foi. Porém, ela foi aplicada para uso de uma outra coisa. Ok? Fechou? Foi uma aplicação diversa. Bom, concussão também é bem cobrado. Por quê? Porque a concussão, você tem uma peculiaridade dele. Você tem esse verbo aqui. Exigir. E por que esse verbo é importante? Então, através dele, você pode... É o que vai te ajudar a distinguir um pouquinho de outros. Por exemplo, como a corrupção, tá? Artigo 316 vai dizer o seguinte: exigir. Ou seja, exige, obriga, tá? Uma coisa muito... Eu exijo isso, sabe? É uma coisa muito rude. Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem de reclusão de 2 a 12 anos e multa, mesmo do peculado. Beleza? Esse é o Zezinho. Zezinho é o Mévio. Peguei de uma prova, de um concurso, esse nome, Mévio. Então, todo exemplo também, o Zezinho é Mévio, tá? Mévio. Mévio, tá lá, todo feliz, contente, né, não, passou no concurso, tal, enfim, nomeado, aquela coisa toda. Já está para assumir ali seu cargo.
Só que aí, o Mévio, ele tem um vizinho. O vizinho dele é o Zé. É o Zé. O vizinho dele é o Zé. O vizinho dele está com um problema e justamente o problema que ele está vivendo, enfrentando, vivenciando, é o que Mévio poderia, vamos pensar assim, resolver lá na administração. Aí o Mévio fala o seguinte, o Mévio sabe que Zé tem um problema lá que precisa ser resolvido. Ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu te exijo X, senão, enfim, eu vou te prejudicar. Entende? Ou seja, ele exige, antes de assumir, antes de assumir o cargo, uma vantagem indevida. Ele exige. Ou, por exemplo, ó, para resolver isso eu te exijo tanto. Ele nem assumiu ainda. Ou fora da função, por exemplo, se tiver de férias. Fora da função dele. Reclusão de 12 a 12 anos. Bom, já o excesso de exceção, o que, que você tem? Você tem o seguinte, se o funcionário ele exige um tributo ou uma contribuição social que ele sabe, ou no mínimo deveria saber devido, ou quando, no caso, é feito, é empregado a cobrança por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, o que, que você tem? Reclusão de 3 meses, perdão, reclusão de 3 a 8 anos, multa. E se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro o que ele recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, você tem uma reclusão de 2 a 12 anos e show? Bom, separei aqui algumas questões da fonte do que concursos. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito do que concursos. Eu filtrei algumas questões para trazer para vocês todas do Unesp muito recentes. Olha como que a Unesp cobra. Primeira questão. Imagine que o funcionário público, vamos lá, vamos anotar aqui, ó. Primeira informação, funcionário. É assim que eu resolvo questão, tá? Eu anoto as informações aqui com vocês, eu anoto as informações. Então, funcionário público, ele tem a posse de um automóvel particular em razão do cargo, tá? Se ele tem posse em razão do cargo que ele exerce. Imagine ainda que, tendo ciência de que o proprietário do automóvel faleceu, o funcionário apropria-se de tal bem. É correto afirmar que houve, ou seja, o funcionário público, ele tinha ali a posse de um automóvel, de um particular, em razão da função que ele exercia, do cargo que ele exercia. Esse funcionário teve ciência de que o dono do carro faleceu e ele falou, quer saber, eu vou pegar o carro para mim, vou me apropriar daquele carro. Primeiro ponto, olha o que eu falei com vocês. A Unesp traz o verbo. O verbo é apropriar. Se eu falo de apropriação, de apropriar, eu falo de quê? Peculado. Não é excesso de estação, não tive ali exigência de nenhum tributo ou contribuição social. Conduta atípica, passiva de apuração, nada a ver. Não é atípica, é típica, que é um crime. Concussão, não. Travou aqui. Prevaricação, nós ainda nem vimos. Nesse caso aqui, nós temos o crime de peculato, artigo 312 caput. Show? Percebeu? Aí, se for uma pessoa que não leu, aí ele fala, poxa, apropriar. Tá vendo? Tá vendo? O que te cobra ali é o verbo. Peraí, eu li lá que apropriação é peculato. Peculato, tá? Se vocês ouvirem o miado, é meu gatinho. Tem que esperar só um pouquinho, está terminando aqui. Que eu não consigo nem dar pausa. Gente, eu quase perdi uma aula porque eu dei pausa, porque eu achei que tinha dado pausa. Fui dar pausa, porque meu celular despertou e ia pegar na aula aqui o barulho. Eu quase perdi uma aula de 40 minutos.
Graças a Deus, louvado seja Deus, eu consigo mandar pausa. Vai ter que esperar um pouquinho. Tá quase acabando. Segunda questão. Assinale a alternativa que possui um crime praticado por servidor público contra a administração pública na modalidade culposa. O que eu falei com vocês? Só existe uma forma culposa dos crimes contra a administração. É o peculado culposo. Não é corrupção passiva, não é corrupção, não é abandono de função, não é prevaricação. É peculato. É o único. Beleza? Ó, o Nesp, ano passado, tá? Super recente. Outra questão. Vamos lá. Esperar aqui mudar pra mim. Vai mudar. Peraí, gente. Às vezes dá uma travadinha. Pronto. Ó, presta atenção, olha que bacana. Com essa explicação que nós tivemos aqui, graças a Deus a gente consegue resolver uma questão que foi para juiz substituto. Olha para vocês verem, ó. Július era funcionário público. Era não, é Július funcionário público. Ele estava sendo processado pelo crime de corrupção passiva. Contudo, durante a instrução, ou seja, durante o processo, né, de instrução, enfim, ficou demonstrado que a conduta de Júlio se amoldava a outro tipo penal. Ou seja, Július, ele estava respondendo, estava sendo processado, melhor dizendo, pelo crime de corrupção passiva. Porém, ele, durante a instrução, no processo, eles viram que, poxa, peraí, Július não cometeu corrupção passiva. Ele cometeu um outro tipo penal, mas não foi corrupção passiva. Após a aplicação das regras processuais cabíveis para a readequação do acusado, e considerando que Július havia reparado o dano, advém sentença de extinção de punibilidade. É correto afirmar que Július praticou. Presta atenção. A banca trouxe uma história tão linda, né, sabe, assim, uma história bem história mesmo, só para falar uma coisa. Július reparou o dano antes da sentença. O que ele fez? Que crime que ele praticou? Nós vimos que reparação de dano, quando que se dá? Quando eu estiver falando de peculato culposo. Eu só falo numa reparação, seja anterior, que aí extingue a punibilidade, seja posterior, que reduz. Aí o que você tem aqui? O que ele praticou? Peculato culposo. Viu? A banca trouxe na última questão, peraí. A banca trouxe essa história toda para falar isso. Última questão. Meu gatinho fica feliz. É a última questão, peraí. Imagine que o auditor fiscal, ao notificar determinado contribuinte, ele exigiu tributo. Ó, tributo, ele exigiu. Que deveria saber indevido. Referida conduta não constitui crime por ausência de dolo? Não, imagina. Tá? Se ele exigiu, configura crime de peculato? Não, que peculato é apropriar e para ir. C. Prevaricação? Nossa, de prevaricação. D. Constitui crime de excesso de exceção? Correto. Configura crime quando ela é tributária? Não, não lemos sobre isso. Nós temos aqui o artigo 300, parágrafo 1º, trata de excesso de exceção. Ok? Bom, pessoal, foi um prazer tê-los aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado bem dinâmica, de forma bem compreensiva, tá? Até a nossa aula de número 2, nós vamos dar continuidade. E aqui eu deixo o versículo para vocês. Ebenezer, até aqui, nos ajudou sempre, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!